Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Gente, se tem algo que eu gosto e gosto muito aqui no canal, é como eu tento linkar os vídeos, tá? Ontem a gente trouxe um vídeo e o Bruno Zapelli ele vem sendo cobiçado pelo mercado. Franceses, espanhóis, russos vem procurando o meio-campo do Atlético, beleza? Beleza. Aí hoje a gente faz um vídeo falando sobre coletividade. Quão importante é você ter esse viés coletivo na sua equipe. Beleza? Beleza. E agora a gente vai falar sobre o João Cruz. Que eu acho que é a soma dessa possibilidade de saída do Zapelli com o fato e a necessidade do Atlético ser um time mais coletivo. Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Esse processo é muito importante. Conversando com algumas pessoas hoje, eu tava nessa disputa, né? Qual é o melhor 10 pro Atlético nesse momento? É a experiência do Juliano, que se transforma quase num segundo atacante, mas um segundo atacante com refino técnico, é a dinâmica e a capacidade participativa do João, que, pô, tá incluso em vários cenários do jogo, ou a gente pode falar que é a capacidade técnica, desequilíbrio de passe do Bruno Zapelli. E essa pessoa me respondeu o seguinte: o João Cruz. E eu fiquei pensando. E todo mundo sabe aqui que eu sou extremamente fã do Zapelli. Todo mundo sabe aqui que a capacidade técnica do Zapelli, de ritmo do Zapelli, de passe do Zapelli me encanta. Mas eu fiquei pensando, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa levar em consideração que o João é muito jovem. Mas eu tô falando muito mais de perfil de meio-campista do que de real qualidade. Porque se você for botar qualidade na mesa, o João tem bastante, o Juliano tem bastante, só que o Zapelli eu acho que tem bem mais. Só que eu fico pensando em qual tipo de jogo o impacto do Zapelli é relevante. Qual tipo de jogo o impacto do Juliano é relevante? Qual tipo de jogo o impacto do João é relevante? E se você bota em cima da mesa esse tipo de comparação, tu vai perceber que o João é aquele cara que consegue impactar mais tipos de jogos de formas diferentes. Mais tipos de jogos de maneira mais ampla. E talvez seja isso que o futebol precise hoje. Não talvez do jogador mais avantajado tecnicamente, mas a gente precisa de um jogador com a complexidade tática e técnica que, se a gente precisar de um jogo posicional, ele sabe jogar. Se a gente precisar de um jogo de transição, ele sabe jogar. Então, uma peça versátil o suficiente. Eu lembro que uma vez o autor estava contando uma experiência dele lá na França, que nos momentos de sucesso do Otávio na França, definiram o Otávio como jogador cap, que era esse jogador que se encaixava em diversos cenários. E acho que o João é muito um jogador cap nesse sentido, da versatilidade, da inclusão em contextos diferentes. Mais que o Zapelli, mais que o Juliano. Aí você, pô, pensa no cenário, né? A gente vai viajar agora para jogar contra o Operário. Se o Atlético tiver a bola, se o Atlético for protagonista, se o Atlético ocupar o campo do adversário e controlar o jogo, o João se encaixa nesse jogo? Se encaixa. O Juliano se encaixa nesse jogo? Se encaixa. O Zapelli se encaixa nesse jogo? Se encaixa. Mas e se a gente entender que o nosso jogo ideal contra o Operário é um jogo um pouco diferente? Um jogo que a gente vai ter que dar a bola para o adversário, um jogo que a gente vai se sentir mais confortável jogando em transição, um jogo que a gente vai se sentir mais confortável no cenário ali de roubar essa bola, acelerar, ter menos a bola, então você vai precisar ser mais assertivo quando tiver a bola. Juliano e Zapelli se encaixam? Menos. O João se encaixa? Se encaixa. Então, se a gente pensar hoje no meio-campo com um volante 2 meias, um desses 2 meias pode ser o João, porque ele tem essa capacidade competitiva. Se a gente pensar no meio-campo com 2 volantes e 1 meia, o João pode ser esse meia. Se a gente pensar no meio-campo com 2 volantes e 2 meias, o João pode ser esse meia. Pode ser tanto um terceiro homem de meio-campo, quanto um jogador para ser o quarto homem, de mais chegada à frente, mais pisada na área. Acho que um papel até que ele fez pouco no Atlético, e se você pegar o recorte da base do João, ele vai muito bem nesse sentido, sempre associando no último terço, sempre com chegada e qualidade dessa visão de jogo mais ampla. Então, assim,
o João, primeiro de tudo, precisa estar em campo, tá? O que o Barbieri fez com o João Cruz é quase que imperdoável, assim. O que o Barbieri fez com esse garoto de cercear as chances dele é brincadeira. É muito abaixo do que eu esperava do Barbieri. Muito pelo contrário, a promessa de jogo, de controle, de jogo propositivo, de jogo de comando técnico, por parte ali do Barbieri, cara, eu imaginaria que o João seria uma peça extremamente utilizada por ele. Mas o primeiro ponto é esse. Precisa existir uma confiança para que a gente veja constantemente o João em campo. Precisa existir uma confiança para que a gente tenha o João como uma peça ali que a gente, cara, vai precisar utilizar na maioria das vezes, vai precisar utilizar no maior leque de cenários porque eles proporcionam isso. O João não pode ser uma peça descartada. Mas agora pensando no João como uma peça, mais do que uma peça utilizável, uma peça constantemente utilizável e constantemente, assim, útil para o Atlético, eu falo com toda a tranquilidade do mundo, eu falo com toda a certeza do mundo, que, cara, é um jogador que pode nos ajudar. Vamos lá. O João tem boa bola parada. E a gente sabe o quanto bola parada decide numa Série B. Então, ponto positivo para ele. O João tem competitividade sem bola, sabe pressionar, sabe, pô, deixar a vida do adversário mais complicada, sabe provocar o adversário ao erro. Mais um ponto para ele. O João é bom em associação. A gente está falando de ter um jogo mais coletivo. Ponto para o João. A gente está falando de pô, chute de média distância. Ponto para o João. A gente está falando de um jogador que pode chegar na área para finalizar. Ponto para o João. Então a caixa de ferramentas do João ela é muito grande para ser deixada para trás. Eu sei que o João vai ter um momento agora com a seleção. Não estou falando para a gente descartar Juliano e Zapelli. Muito pelo contrário. Mas o João pede passagem. O João é camisa 10 do futuro. Quando eu digo o João camisa 10 do futuro, eu acho que no cenário atlético, na perspectiva atlético, que é muito interessante. Mas quando a gente fala que o João é esse camisa 10 do futuro, eu penso também muito numa perspectiva de futebol. O João é um jogador muito moderno, o João é um jogador muito complexo e muito plural. O João é um jogador que entra em várias casinhas. O João é um jogador que se sente confortável em várias casinhas. Então, assim, voltando a levantar a bandeira do João, porque acho que o João volta a ganhar força nos bastidores do Atlético para ser uma peça mais utilizável, pensando nessa projeção de futuro. Enquanto, por exemplo, a expectativa do Zapelli é uma expectativa de saída que eu lamento. Mas ao mesmo tempo que eu lamento a saída do Zapelli, me empolga essa projeção do João. Ah, me empolga. Me empolga e me empolga muito.